Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos abordar um tema extremamente importante e que afeta muitos trabalhadores: o assédio moral no ambiente de trabalho. E como identificar, quais são as consequências e o que a lei diz sobre isso. Para esclarecer essas questões, temos aqui, mais uma vez, o Dr. Pedro Bernardino. Seja bem-vindo, Dr. Pedro. É um prazer, Danilo, estar aqui novamente no seu podcast, O Que Pode, representando um pouquinho mais da classe dos advogados para responder questionamentos na seara trabalhista bancária. E assim, o assunto que pode, o que não pode, rendeu muito aí nos outros episódios, né? Tivemos aí vários assuntos que fazem parte do dia a dia do trabalhador no geral, não só o bancário, mas no trabalhador em si. E assim, o que mais chamou a atenção, aqui ao nosso ver, foi a questão do assédio moral. O assédio moral abre um leque de muitas dúvidas. Aí o trabalhador manda mensagem, quer saber um pouco mais sobre isso. E eu já vou começar com uma pergunta específica para a gente trazer novamente assim, o que é que caracteriza o assédio moral, para o pessoal que está em casa entender melhor sobre essa questão. Danilo, o assédio moral é um aspecto extremamente abrangente. A gente pode conceituar o assédio moral como uma prática que pode vir através de uma exposição, através de uma retaliação, através de um contexto extremamente humilhante ou agressivo ao trabalhador. De que forma isso pode se caracterizar no ambiente de trabalho? Ah, Muitas vezes, comparativos de produtividade, em que porque fulano está conseguindo atingir esse resultado e você não. Se você estiver achando ruim, peça para sair, peça demissão, traga a azulzinha se referindo à carteira de trabalho. Aquela história tipo, você não está pagando nem o ar-condicionado. Isso, você não está produzindo, né, o que dá para pagar, inclusive a energia aqui do ambiente de trabalho. Cenários como esse, a gente entende, obviamente, na estrutura hoje do assédio moral, vários aspectos que podem se perfazer aí nesse sentido, como um assédio moral organizacional, como um assédio moral de forma de um superior hierárquico, como um assédio moral de uma mesma hierarquia, que a gente chama de assédio moral horizontal, assédio moral vertical. Nós temos também o assédio sexual, em que muitas vezes a gente observa no ambiente de trabalho situações pelas quais mulheres ou até mesmo pessoas do sexo masculino acabam sofrendo agressões de cunho sexual. Toda essa logística, esse cenário, são situações que a gente tem um cuidado para estar sendo analisado perante um advogado especializado na matéria trabalhista. Entendi. Então, esses aí são os principais, assim, os tipos de assédio que acontecem nas empresas, né? Sim. E existe alguma diferença, assim, de assédio moral para aquele ambiente de trabalho que ele é rigoroso? Existe diferença? Olha, um ambiente de trabalho rigoroso, a gente tem que entender até que ponto vai esse rigor. O rigor que seja dentro das quatro linhas, eu acho que é um rigor que toda e qualquer empresa ela deve exigir do seu funcionário. Mas um rigor que ultrapassa essas barreiras é um rigor excessivo, é um rigor que muitas vezes pode desencadear para funcionários aí situações que ensejam o chamado assédio moral dentro do ambiente de trabalho e que isso pode eventualmente desencadear em problemas de saúde dentro do ambiente da empresa. Entendi. Doutor Pedro, e assim, a partir de que ponto a cobrança excessiva de metas e tudo mais, ela pode ser considerada assim como um assédio? Porque a gente sabe, a gente já conversou que a cobrança sempre vai existir. Mas a partir de que ponto, assim, para ficar mais claro para o pessoal que está em casa, a gente pode considerar como, eita, isso aqui já é assédio? Danilo, isso é uma pergunta difícil de ser respondida, principalmente quando a gente observa uma questão muito subjetiva. Diante da análise, aqui eu vou puxar um pouquinho de um conceito
de um juiz do trabalho para um outro juiz do trabalho possam ter visões um pouco diferentes entre si, assim como a gente parte de situações como de desembargadores que possam ter análise diferente do caso, ministros possam também analisar o caso sobre uma outra ótica. Essa questão, até que ponto isso pode caracterizar um assédio moral, é algo extremamente subjetivo, tá? E aqui o que pode ser dano moral para mim pode não ser para você, você entender como uma cobrança dentro de uma margem legal, e eu posso entender como uma situação extremamente agressiva. Então, o dano moral é algo que tem que ser analisado, e hoje, infelizmente, se tornou um pouquinho banalizado esse instituto do dano moral. As pessoas, com o passar do tempo, né, começaram a estabelecer condições de que o dano moral, em todos os ambientes, seja no ambiente trabalhista, seja em um ambiente até mesmo da própria sociedade, de que se você vai até um restaurante e não gosta de um atendimento, ou que aconteceu algo, que um funcionário agiu de uma forma que você não gostou, muito embora talvez aquele funcionário, aquela pessoa não estivesse nos seus melhores dias, o próprio cliente ele se dá a condição de muitas vezes falar, eu vou entrar com ação de danos morais por essa questão. Então, o dano moral hoje é um instituto, né, que merece um certo cuidado, a análise do próprio Poder Judiciário para verificar se de fato aquilo, como eu disse anteriormente, é um pouco subjetivo, se aquilo caracteriza-se um dano moral ou um mero aborrecimento, que é um termo muito utilizado por diversos magistrados Brasil afora. Então, assim, quais são. Existem alguns sinais que a gente pode identificar que o trabalhador está sofrendo algum tipo de assédio moral? Veja, em virtude de situações recorrentes de cobranças excessivas, que por muitas vezes não são direcionadas para um funcionário A, para um funcionário B, para um funcionário C, que são para uma equipe, e que isso está ocorrendo de uma forma em que está adoecendo as pessoas, principalmente isso a gente analisa muito claramente nas agências bancárias a nível Brasil, em que você muitas vezes pega uma agência bancária ao qual o quadro de funcionários licenciados se equipara ao número de funcionários que estão na ativa. Isso é um dado muito alarmante aqui para a gente trazer, porque demonstra que é uma gestão existente naquela localidade que muitas vezes ocasionou esse nível de adoecimento nas pessoas. Então, a chamada as crises de ansiedade, estresse, transtorno depressivo, síndrome de burnout, dentre outras patologias de ordem psiquiátrica, isso torna-se muito evidente no trabalho do bancário, né? Então, isso a gente observa com muita frequência, essa realidade do contexto, da categoria em si, quando a gente se depara em uma situação de que muitas vezes eu escuto uma história de um bancário em Natal, no Rio Grande do Norte, escuto a realidade de um bancário em São Paulo. A dor é uma só. Muitas vezes é uma cobrança exacerbada, uma cobrança excessiva, uma visão por parte da empresa de lucro a todo custo, mas a gente tem que perceber, obviamente, as condições dessa cobrança, a que nível eu estou trazendo contextos motivacionais e em comparativo com o cenário da minha equipe, né, no aspecto psicológico, no aspecto de fato que vai objetivar a motivação de atingir os resultados. Muitas vezes as pessoas acabam adoecendo Até mesmo por sobrecarga, né? até mesmo a sobrecarga de trabalho, como você está mencionando, em que as pessoas são acumuladores, muitas vezes se deparam em situações pelas quais eu vou fazer o meu trabalho e vou fazer o trabalho do funcionário que está afastado. E às vezes é um afastamento por licença médica, às vezes é um afastamento por férias, às vezes foi Isso. uma demissão recente que a empresa não deu tempo
colocar outro no cargo. Então, esse acúmulo de funções também acaba que deixa o ambiente pesado e acaba trazendo o assédio, né? E o que a gente observa, é importante você falar sobre isso, é que quando a gente fala no aspecto de agências bancárias a nível nacional, a gente observa muitas vezes que uma agência em que há uma composição ali de funcionários em que traz um quadro muito grande de pessoas afastadas, ela tem a mesma meta como se ali não tivesse nenhum tipo de funcionário afastado, ou de gozando de um benefício previdenciário, ou de uma licença médica, enfim. Então, aquela agência de porte X Permanece X. permanece X. E aí não há nenhuma preocupação por parte do empregador em colocar funcionários naquela localidade para que, de certa forma, facilite o resultado, o atingimento esperado pelo banco. Então, isso aí gera como consequência, para as pessoas que estão ali trabalhando, um alto volume, uma sobrecarga de trabalho, que, consequentemente, pode vir a desencadear uma patologia, seja ela de ordem psiquiátrica ou até mesmo física, à medida em que muitas vezes um movimento repetitivo, uma chamada Lerdort, enfim, como de ordem física, como de ordem psiquiátrica, situações extremamente recorrentes quando a gente lida com esse tipo de público. Mas sabe assim, o que é que acontece? Eu, né, como ex-bancário, por exemplo, esse tipo de dor a gente não consegue chamar por socorro, porque a gente, tipo, trabalha numa empresa e a gente tem esse certo receio, tipo, mesmo sabendo que somos vítimas de assédio e tudo mais, dessa sobrecarga mesmo, até porque não repõe os cargos que estão vazios e não diminui os números, as metas para ser atingidas. Então a gente, mesmo sabendo isso, a gente não consegue pedir o socorro porque sabe que a gente vai ter que dar conta. Então, essas vítimas que estão passando por isso, tem assim alguma coisa específica que elas possam, tipo, alguém tem que nos ajudar? Porque diretamente para a instituição, só para reformular, diretamente para a instituição, a gente sabe que é impossível, porque todo o cenário é a resposta que eles dizem, gestão. Todo o cenário está passando por isso e eles estão conseguindo fazer. E vocês, por que não? Então, isso dá aquela sensação de fragilidade para nós. Então, assim, existe um canal, alguma coisa que a vítima dessa situação possa pedir por socorro, como eu já falei. Olha, quando a gente se depara com uma situação como essa, a gente percebe que os bancos, de uma forma em geral, eles acabam tendo os chamados canais de denúncia, ah, ao qual são disponibilizados para os funcionários. Porém, surge aquela indagação: até que ponto a denúncia que eu possa fazer vai surtir efeito no contexto prático? Isso de fato vai existir uma investigação por parte do banco, se aquela pessoa, se aquele gestor está adotando situações pelas quais funcionário A, B, C daquela mesma localidade está informando. Então, isso é uma questão bastante complicada de ser respondida, porque é uma questão ah, interna da própria empresa. Porque se o funcionário, vamos supor, ele faz essa denúncia, vamos dizer assim, essa interação com o canal interno da empresa, e se não tem resultado, então significa dizer que ele vai precisar reivindicar o direito dele de outra maneira. Pois é, a questão aqui é a gente trazer um cenário pelo qual, se o canal de denúncia, muitas vezes o canal interno das instituições bancárias, financeiras, eles não trouxerem nenhum tipo de efeito no contexto prático, para que haja algum tipo de investigação para saber se a pessoa vem adotando um procedimento errôneo com a equipe, né? Algumas colocações, de certa forma, desproporcionais. Isso merece reparos. E esse reparo, caso não seja resolvido de forma administrativa, de fato, pode estar sendo reivindicado pela via judicial. E aí nós temos, inclusive, a atuação firme do Ministério Público do Trabalho,
como também temos também toda a sociedade a disponibilização de um advogado de sua confiança, eh, que tenha uma certa habilidade em lidar com esse tipo de situação na área trabalhista bancária, de preferência, e que possa acionar e trazer ao Poder Judiciário, ao juiz, ao Estado juiz, como é falado, esse tipo de situação para ser aplicada a devida penalidade. Entendi. Porque assim, ao meu ver, vamos supor, acho que é o que todo mundo pensa, se a gente aciona um canal interno, não tem como fazer reclamação de um canal interno, né? Então, assim, tem que realmente, existe casos e casos, então tem que procurar o profissional para poder a gente trocar ideia, ver o que deve ser feito nesse caso. Isso. E falando assim na questão de provas, quais seriam assim provas, documentação que a gente possa estar guardando para eventual utilização, caso a gente venha a ingressar com alguma situação judicial, para comprovar que o funcionário viveu aquele momento que disse assim, aquele assédio. Olha, quando a gente fala no contexto de provas, a gente pode estar pensando em prova documental, prova testemunhal, fotografias, gravações de áudio, enfim, situações pelas quais isso pode ser levado ao conhecimento futuramente de um juiz do trabalho para que possa analisar se todo aquele cenário, se todo aquele contexto ali ao qual foi narrado por um trabalhador bancário através de uma ação judicial faz sentido. São provas que a gente entende altamente pertinente a um processo judicial, lembrando que se for para uma análise pormenorizada daquela situação, eu ainda assim acredito que a prova testemunhal ela traga um condão um pouco mais preciso de todo o narrado por um trabalhador bancário em seu processo na justiça, porque a testemunha ela consegue aqui trazer elementos que talvez uma prova documental, que talvez uma prova como um áudio não consiga expressar, e aí gere ao magistrado questionamentos de ordem racional sobre o porquê daquele tom, porquê daquele contexto, trazer elementos aí que, de certa forma, possibilitem uma melhor análise do caso e um julgamento aplicando o sentido estrito da justiça. Ah, entendi. É muito bom assim, esse detalhe da questão testemunha. E aí eu te pergunto, testemunha hoje tem que ser pessoas que estão na empresa, pode ser aquela pessoa que eu trabalhei há muito mais tempo. Como é o critério para eu dizer, ó, essa aqui é minha testemunha? Olha, testemunha, geralmente quem está trabalhando na empresa tem um certo receio em prestar depoimento perante a Justiça do Trabalho. Isso, muitas vezes, por uma ordem que se cria É de aquele que diz pensamentos. assim, pode ser usado contra você no tribunal? Isso pode ser usado contra você futuramente, enfim. Como também até uma questão de retaliação. Para quem está trabalhando atualmente, prestar depoimento perante a Justiça do Trabalho e voltar para aquele ambiente, sentir situações de retaliação, de alguma represália, de um contexto ao qual a empresa, diante da sua estratégia processual, pensaria em não ser abordada daquela forma. Então, isso acontece e as melhores testemunhas, no caso, as testemunhas que possam se sentir mais aptas, digamos assim, a prestarem um depoimento estando pela parte autora da ação, aquela pessoa que está reivindicando aí os seus direitos, são pessoas que já não têm mais vínculo com aquela empresa, são pessoas que, de certa forma, apresentam um quadro de afastamento, de benefício previdenciário, que gozam de uma certa estabilidade, porque essas pessoas, de certa forma, elas não ficam com esse receio, por muitas vezes, de pessoas que ainda estão Estão na na ativa. ativa, né? De que forma
isso vai repercutir no meu retorno ao ambiente de trabalho. Entendi. E só para reforçar, por exemplo, não pelo fato, um exemplo de já ter trabalhado naquele lugar, mas já saiu, tipo, foi demitida há muito tempo, essa pessoa pode não servir, porque tem que ter um convívio com o reclamante. Na realidade, assim, quando a gente pensa em ação judicial via de regra na esfera trabalhista, nós estamos pensando em reivindicar direitos aí que se predominam durante os últimos 5 anos do contrato de trabalho. Claro que há algumas exceções diante daquilo que vai se buscar na ação judicial quanto a esse período, que é chamado um período prescricional. Mas, via de regra geral, para que a gente possa trazer elementos de convencimento por parte do juiz, é interessante testemunhas que tenham trabalhado durante grande parte desse período, para que possa trazer uma narrativa ao próprio Poder Judiciário de que aquilo que você está trazendo como fatos num processo, na sua reclamação trabalhista, você consiga comprovar. Se não durante todos os últimos 5 anos, claro, para quem conseguiu atingir esse período, de contrato de trabalho, pelo menos por boa parte desse período, e que possa demonstrar que essa realidade ela foi evidenciada durante todo o contrato de trabalho. Ah, e pode estar juntando documental, testemunha, né, e tudo mais, e vai levando. Além disso, pode existir também uma situação pela qual uma testemunha possa perfazer todo o período dos últimos 5 anos, como também mais de uma testemunha. Lembra aqui que o limite de prova testemunhal, pelo menos em um rito, que é um rito mais utilizado, mais usual, digamos assim, na própria Justiça do Trabalho, que é o rito ordinário, é uma situação que você pode trazer ao processo judicial até 3 testemunhas ao seu processo, tá? Pessoas que tenham, de certa forma, trabalhado com você na mesma localidade, ou ainda que não seja na mesma localidade, que consiga demonstrar como era a realidade desse trabalho. Principalmente hoje, Danilo, quando a gente pensa em um trabalho que hoje está muito em evidência no cenário nacional, que é o teletrabalho, o chamado home office. Existem pessoas que já são contratados para trabalhar nas suas residências. E como é que eu vou arrumar testemunha nesses casos? É uma pergunta extremamente aí importante. Mas às vezes o próprio funcionário ao qual se depara com essa situação tem diversos colegas nessa mesma situação que possam participar de reuniões, de feedbacks, de grupos de WhatsApp, de orientações que são, obviamente, inerentes a todo o quadro de funcionário que possa trazer evidências ao processo judicial para ilustrar melhor a situação de trabalho. Entender? É como se fosse tipo pessoas do mesmo cargo. Então um pode, como se um pode falar pelo outro, né? Isso, Porque tipo é a exatamente. mesma realidade. Eu também trabalho em casa, você também trabalha em casa, então é uma realidade igual para todos. Exatamente. E assim, o assunto de assédio moral é assim é extenso, né? A gente associa logo a cobranças a metas muito altas, mas existe algum impacto assim que é normal de se ver nesses casos, um impacto psicológico, emocional que é causado a pessoas que sofrem esse tipo de assédio. Olha, o impacto pela, ah, pela nossa atuação de muitos anos nessa área trabalhista bancária, a gente percebe que eles são dos mais variados possíveis, né? Pessoas que, infelizmente, demonstram sequelas ao qual podem perdurar por muitos anos. Pessoas que ainda que busquem realização de tratamentos, a gente sabe que diante de um acometimento de uma patologia, diante de uma gravidade, de uma intensidade daquela doença, ela não é uma doença que pode ser curada com poucos dias ou poucos meses. Ela vai precisar aí de um tempo, né, para que ela possa diminuir os seus efeitos. Quando a gente parte ao aspecto psiquiátrico, por exemplo, nós percebemos que muitas vezes as pessoas, só de olhar para aquelas cores de um determinado banco, elas já começam a passar mal, já começam a sentir calafrios. Às vezes até já ouvi relatos de pessoas terem crises de convulsão nas agências ao retornarem e verificar aquelas cores, aquela logomarca em específico,
e entender que aquele banco já não faz mais sentido para a sua vida. Mas isso tudo leva, às vezes, um tempo muito grande de maturação, maturação sentimental, porque você acaba não entendendo como que você se dedicou por vários anos para aquela empresa e houve esse desgaste tão grande com o passar dos anos e que a que ponto chegou o seu estado de saúde. Então, às vezes, as pessoas precisam de um amparo, obviamente, psiquiátrico, de um amparo de terapia, para buscar diminuir, reduzir a intensidade dessas consequências lesivas ao trabalhador. Certo. E no caso, esse trabalhador que ele sofre ou sofreu esse tipo de assédio e tudo mais, ele tem uma indenização específica que pode ser requerida? Tem alguma coisa, algum benefício? Não que ele vá ganhar um benefício por conta de uma doença, mas assim, tem alguma coisa que a lei determina que ele receba, que ele obtenha? Olha, essa questão de valores especificamente é um critério a ser reivindicado, obviamente, na ação judicial, né? Aquela valoração de acordo com a gravidade da patologia sofrida, como também uma questão ao qual vai ser analisada pelo próprio Poder Judiciário. Não tem como a gente chegar e tabelar uma tarifação aí de danos morais. Ah, porque você sofreu esse tipo de lesão, você vai ganhar 30 mil, 40 mil, 50 mil do Não tem seu como direito. tabelar, né? Não tem como tarifar esse tipo de situação. O que se tem é você juntar evidências a um processo judicial para que você possa é, apresentar ao Poder Judiciário todas as patologias que você sofreu durante o passado tempo, enquanto trabalhador na instituição bancária. Obviamente, você vai passar também por uma análise de uma perícia judicial, na maior parte das vezes, ao qual é designada pelo próprio magistrado. Designa-se um perito que ele vai estar lhe avaliando enquanto funcionário bancário e formando o seu convencimento através de um laudo. E esse laudo ele pode ser confrontado com a sua própria documentação, aí para demonstrar a existência, a confirmação através do laudo ou até mesmo o confronto diante dos documentos que você durante todos os anos conseguiu juntar, se municiar dessas provas com um laudo médico que lhe foi desfavorável. Então, cabe essa análise ao juiz, levando-se em consideração que ao juiz ele não fica adstrito ao laudo pericial. O juiz ele tem um livre convencimento quanto às provas que são reunidas num processo. Então, mesmo que o laudo seja desfavorável ao trabalhador, o magistrado ele tem total aptidão, por sua livre e espontânea atuação, de proferir uma decisão como entender fazer mais sentido para aquela situação. Entendi, doutor Pedro. Então, assim, a gente vê que o assédio, ele pode estar presente na maioria dos casos. Eu acredito que a maioria dos processos hoje, ele vem com esse pedido, né, do assédio. Mas vamos falar agora de prevenção. O que pode, o que poderia, o que deveria ser feito pelas empresas para reduzir essa questão de assédio moral dentro dos ambientes de trabalho, para até evitar esse tipo de requerer através de justiça, da questão na lei, para facilitar até a vida mesmo, até a saúde mental do próprio trabalhador. Olha, eu acredito que as próprias empresas hoje, Danilo, elas estão, eh, de certa forma, muito preocupadas com o volume de ações judiciais recebidas perante a Justiça do Trabalho, ao qual trazem o tema do próprio assédio moral. E a gente sabe que prevenção existente nesse tipo de caso passa por regras, por exemplo, de compliance, regras de auditoria, regras de cursos de aperfeiçoamento, de gestão, de liderança,
de como as pessoas são colocadas em determinados cargos e se elas têm aptidão técnica para, de certa forma, executar essas atribuições. Ah, eu costumo dizer que, durante toda a minha trajetória enquanto advogado, eu percebo que as pessoas elas são cometidas por patologias de ordem psiquiátricas, mas por uma má gestão, por um mau gestor. Então, tem pessoas que, de certa forma, criam terror, um terrorismo psicológico dentro do ambiente de trabalho. E eu acredito que as empresas, elas buscando trazer um ambiente de trabalho saudável e harmonioso, elas devem aí se prevenir, obviamente, em constante aperfeiçoamento dessas pessoas, num perfil de liderança, num perfil emocional, no desempenho das suas atribuições, Né? que é muito importante. Conservar a equipe, né? Exatamente, conservando a equipe, trazendo a equipe para o objetivo ao qual você almeja, que é o atingimento dos resultados esperados, mas que você consiga atingir esses resultados, obviamente, de uma forma saudável, não de uma forma desenfreada em que você passa por cima de tudo e de todos, porque o trabalhador ele precisa de respeito, não só no aspecto como ser humano, como também no aspecto, de certa forma, de sua saúde, enfim. Entendi. Então, assim, nesse caso, as empresas precisam sim formar maiores gestores que tomem cuidado da gestão pessoas, não só a gestão em si de números, né? E falando assim de gestão, de gerente geral, tem uma dúvida aqui. O gerente geral ele tem direito à hora extra? Porque, por exemplo, ele está lá, ele tem que trabalhar muito, não marca ponto, né? Ele tem que cobrar, a gente sabe disso, mas ele tem direito à hora extra? Então, Danilo, esse é um tema bastante sensível aí, ao qual muitos gerentes gerais que podem estar aqui vendo e ouvindo esse nosso podcast, o que pode, possa estar se fazendo. Eu sou gerente geral, mas eu sempre ouvi que eu não tenho direito à hora extra, não bato ponto, enfim. Ah, Isso é uma situação que cabe uma grande discussão, porque se você fosse apegar pela literalidade de normas legais, você vai entender que o gerente geral de fato não faz jus a nenhum tipo de hora extra, ele ocupa um cargo de gestão. Mas na prática você tem que entender, essa pessoa ela está colocada em um cargo de gerente geral, mas de fato ela executa atribuições como sendo um number one dentro de uma agência bancária. Hoje em dia tem esse tipo de autonomia ao qual os bancos queiram repassar de entendimento nas ações judiciais, por exemplo. Essa autonomia, ela existe no contexto prático? Como é que funciona hoje nas agências bancárias? O que a gente percebe é que na grande maioria das agências existe o setor comercial da agência, como também o setor operacional. Operacional. E aí o gerente geral, ele lida com um setor e o gerente operacional com outro setor da agência. Mas o que vem se propagando ao longo dos anos é que a figura do gerente geral, ele vem perdendo cada vez mais autonomias, uma suposta autonomia que o banco aí queira atribuir. Tendo em vista que o próprio gerente geral, a figura em si do gerente geral, ele não pode demitir, não pode contratar nenhum funcionário, ele não tem nenhuma autonomia, por exemplo, de liberação de um crédito. Enfim, hoje em dia, tudo se reporta a setores e a departamentos do banco, muitas vezes que não são naquela localidade, naquela agência bancária, que conseguem estipular as diretrizes aí que devem ser obedecidas pelo gerente geral. Então, qual a autonomia que ele tem? Hoje em dia, então, a gente pode estar se falando em uma chamada gestão compartilhada. Não existe essa gerência, essa autonomia, esse chamado gerentão É tipo a no história, sentido ele não pejorativo tem da o palavra. poder da caneta, né? Sempre está Não dependendo de tem. alguém, outro Exato. setor. Exatamente. Não tem mais esse poder na caneta
a gente acaba não, de certa forma, entendendo muito bem as diretrizes que são estabelecidas internamente por parte do banco, mas isso é uma questão que vem se figurando nos últimos anos para cá, é justamente essa perda dessa capacidade de gerir aquela unidade, aquela agência bancária, e que hoje em dia lida-se mais com a nomenclatura do cargo em si do que as próprias atribuições que são executadas por esse trabalhador. Interessante saber que tipo não existe essa autonomia, né? Porque a gente pensa o gerente geral é quem manda e desmanda e tudo mais. Mas trazendo para cá mais dúvida, que não para de surgir dúvida, como é a jornada de trabalho definida lá na CLT para o gerente de banco? Via de regra, o artigo 224 da CLT estabelece que o bancário ele tem uma jornada a ser cumprida de 6 horas diárias. Isso é o que estabelece o artigo 224 em seu caput, no seu preâmbulo do dispositivo legal. Porém, existe uma exceção a essa regra, aqueles que detêm cargo de gerência, o chamado poder de fidúcia dentro da agência bancária, ao qual muitas vezes os bancos, utilizando desse artifício, acabam enquadrando os funcionários no dispositivo da exceção do artigo 224, estabelecendo o pagamento do salário base mais uma gratificação de função e enquadrando esse funcionário em uma jornada de 8 horas. Sendo que esse funcionário ele tem direito à chamada 7ª e 8ª hora, é uma outra pergunta que surge também. A gente precisa analisar no contexto prático que os bancos, de uma forma em geral, acabam associando nomenclaturas a nível de gerência mediana, buscando estabelecer autonomia a esses cargos, sendo que não basta o mero pagamento de uma gratificação de função para que você possa enquadrar o funcionário numa jornada de 8 horas. Você tem que entender também se esse funcionário, no exercício de suas atribuições, ele detém maiores poderes, maiores atribuições, maiores responsabilidades, que o diferencia do funcionário de 6 horas de uma agência bancária como via de regra geral. Então, isso é um ponto extremamente importante aqui a ser abordado. Se você, em um processo trabalhista, conseguir demonstrar que você era um gerente igual a todos os outros, sem nenhum tipo de autonomia, sem nenhum tipo de maiores responsabilidades, você faz jus, sim, à chamada 7ª e 8ª hora perante a Justiça do Trabalho. Entendi. E assim, aqueles trabalhadores que comercializam financiamento de veículos nas chamadas instituições financeiras, né? Que geralmente eles ficam ali alocados em lojas e tudo mais. A gente sabe que eles trabalham em evento, final de semana, à noite, tudo que envolve venda de veículos, eles estão ali envolvidos. Eles têm direito à hora extra? Isso é uma pergunta muito importante, tá? Que recentemente eu me deparei em uma loja de veículos com uma pessoa que estava representando uma financeira e me trouxe aqui uma indagação. Por que que eu posso ser considerado como bancário no sentido da minha jornada de trabalho? E daí, utilizando-se, obviamente, de todo entendimento ao qual eu tenho, eu informei para essa pessoa que você que executa uma função comercializando financiamento de veículos, seja em concessionária, seja até mesmo nos chamados shopping de automóveis, que é muito frequente, a gente está verificando isso Brasil afora, toda grande cidade tem um shopping do automóvel com diversas concessionárias lá. Você vai perceber que existem representantes de financeiras nessas localidades aí para facilitar a aprovação de créditos ali para os veículos. Essas pessoas, na grande maioria das vezes, elas não fazem registro formal de horário, elas não batem ponto. Mas o fato de não registrar o ponto não faz, não leva a crer que essas pessoas elas não têm o direito à hora extra, tá? Elas podem sim possuir direito às horas extras, demonstrando que existe a chamada fiscalização de jornada, demonstrando que estão ali a mando dos seus superiores hierárquicos. E também, se demonstrado que essas pessoas, perante a súmula 55 do Tribunal Superior do Trabalho,
diante da execução das suas atividades enquanto financiários, elas demonstrarem um processo judicial que exercem atividades ao qual se denotam semelhantes à atividade bancária, faz jus ao recebimento das horas extras como o bancário fosse. Então é muito importante isso. As pessoas que trabalham com essa questão de financiamento de veículos, via de regra geral, tem uma jornada de 8 horas. E, se demonstrado num processo judicial, diante dos requisitos que a lei exige, que essa pessoa deve estar enquadrada em uma jornada de 6 horas, como é que eu consigo equiparar essa questão? Pelo próprio dispositivo da súmula 55 do Tribunal Superior do Trabalho, ao qual está em plena vigência. Eu sei que é muita informação bacana, como eu costumo brincar, é muita informação para minha cabeça. E assim, é sempre importante trazer alguém capacitado para esclarecer essas dúvidas, porque são fundamentais até mesmo quando o trabalhador precisar, tipo, são dúvidas que ele pode já estar de forma esclarecida. Eu super agradeço mais uma vez sua participação aqui no nosso Que Pode. É sempre um prazer, uma honra tê-lo aqui conosco. Danilo, é uma satisfação muito grande participar novamente do seu podcast aí, o Que Pode, trazendo algumas informações muito importantes para todo o cenário trabalhista que acabam nos vendo e nos ouvindo através das redes aí. E estou à disposição para eventuais situações como essa, que a gente possa bater um papo bacana sobre todos os direitos da área trabalhista bancária. Perfeito. E você que assistiu até aqui, se conectou com a nossa história, se tem algum amigo que você acha que enquadra nessas conversas, nesses cases que a gente trouxe aqui hoje, compartilha com ele e manda ficar ligadinho em todos os episódios e nas nossas redes sociais, o que pode, e em breve traremos também o que não pode.